Boa noite, pessoal. Tranquilos? Serenos? Tranquilinho, tranquilinho. Somos quantos aqui nessa turma? Tá na média de umas 14 pessoas, 14, 16 pessoas. 14, 16 pessoas. Beleza. Agora temos 5 participantes. Vamos esperar mais um pouquinho, então. Cinco participantes, né? Temos quatro atletas até agora. O pessoal tá chegando. Perfeito. Vocês ficam até que horas em aula, geralmente? 20 para as 9, mais ou menos. Aí agora mesmo a Natália não tá fazendo o intervalo. 25 para as 9, mais ou menos 20, a gente. Ela tava tocando direto. O Alex fazia intervalo das 8 às 8h20, eu acho, e depois ia até às 9. A Natália seguia direto, de 8h30, 20 para as 9 ela parava. Tranquilo. A Viane também fez nesse esquema também, até as 8h30 no máximo. Até melhor, cara, ir direto, eu acho, né? Pois é, nós temos 10 aulinhas, né? Vai ser mais uma conversa que a gente vai ter, né? Vamos começar a introduzir o conteúdo, me apresentar. Eu quero conhecer um pouco de cada um, tá? Vou pedir para vocês não levarem em consideração, tá? Me mudei aqui para minha garagem. Estou fazendo uma obra em casa, então estou no meio do furacão. Mas vocês, a maioria trabalham na indústria, pretendem trabalhar na indústria com mecânica. Como parar aqui? Eu acredito que a maioria já trabalha com mecânica já, pelo que a gente conversa. Pelas conversas do pessoal, acho que bastante gente. De repente tem um ou dois, eu acho. E vocês trabalham mais com a parte da mecânica dura, né? Ou vocês trabalham com tem muita coisa assim? Não, eu acredito trabalho, que a maioria da ferramenta aí, né? Eu mesmo estágio também, essas partes assim, mas sempre foi a parte pesada. Também eu sou mecânico de manutenção também. Trabalha onde? Agora eu acabei de sair, eu estava na Rio Grande Fertilizantes, agora estou fazendo uns exames para pegar na Tanac, mas sempre nessa área. E essa é a primeira disciplina de eletricidade que vocês estão tendo? Acho que é um pouquinho depois, mas acho que é assim. Eletricidade, né? Beleza, pessoal. Vocês estão em qual módulo? No primeiro, segundo? Entrando no segundo hoje. Entrando hoje no segundo. Já é o segundo esse agora? Com ele começa hoje, é o segundo módulo. Pô, eu tô perdido então, as veras. Porque mandaram ali para nós no grupo ali que começaria, eu já estava disponibilizando os contratos do segundo módulo hoje. Ah, show de bola, eu nem me liguei ali, tô começa com ele, até onde eu vi. Pelo que eu vi, começa com ele hoje. Uhum. Dá uma olhada pra tu ver ali. Então, pessoal, vamos começar, tá? Pra não perdermos muito tempo. Então, assim, ó, o meu nome é Taigor, eu sou eletrotécnico, tá? Fiz o técnico em eletrotécnica, fiz a minha graduação em construção de edifícios, tá? A minha graduação e o técnico eu fiz lá no IF. Como a maioria dos professores que
que dão aula para vocês, né? Então, assim, ó, eu hoje estou dando aula no Senai, tenho um contrato lá no IFE de professor substituto e estou dando aula aqui na GP Machado. Trabalho bastante com eletrônica, comandos elétricos, tá? O que eu mais trabalho no Senai são práticas de comandos elétricos e instalação elétrica predial, tá? Mas o que eu gosto mesmo de trabalhar, que é o que eu desenvolvo no IFE, é eletrônica. Mas a eletricidade básica tem alguns conceitos, tá? Bem tranquilos, que em alguns momentos se tornam abstratos, né? Isso é uma compreensão que a gente tem que, aos poucos, ir assimilando. Pessoal, oi? Ô, Cruzado, tem um áudio aí. Tô sem áudio? Tem um áudio de alguém junto. Não. Tem um áudio de alguém junto aí. Então eu vou desabilitar aqui. Às vezes alguém esquece o microfone ligado e então eu vou desabilitando aqui do lado para não ter nenhuma interferência. Mas assim, pessoal, acho que posso contribuir bastante para a formação de todos, tá? Sou bem acessível, bem tranquilo, tá? Dúvidas, qualquer problema, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, por e-mail, a gente não vai ter problema com isso. Em relação às faltas aí, pessoal, todo mundo aqui é adulto, tá? Todo mundo. Tá enredado no serviço, teve parada, teve problema com a sogra, com o cachorro, com o vizinho, me avisa, entendeu? Professor, não vou ir. Beleza, tá? Vocês avisando, justificando, a gente não vai ter problema, ninguém vai ter problema nenhum com falta, tá? Isso aí. E em relação às avaliações, né, as atividades, eu vou deixando algumas listinhas. A cada 2 dias ou 3 dias eu deixo uma lista, vocês me encaminham as respostas, tá? Resolvido, tá? Sem pressão nenhuma. Espero que seja uma matéria bem informativa e que consiga acrescentar na vida profissional de todos, tá? Então, qualquer coisa aí, eu vou estar sempre à disposição. Sou bem safo, assim, de lidar. Os meus alunos sempre costumam de me chamar. Não, professor, a gente sabe que tu é safo. A gente resolve. Tudo a gente resolve, tá? Só a gente conversar. Não tem problema nenhum. Beleza? Então, pessoal, preparei um materialzinho aqui, tá? Para a gente começar, então, ver o básico do básico da eletricidade, tá? Porque a eletricidade, ela tem as suas especificidades, tá? Que nós temos que ir trabalhando. Deixa eu pegar aqui o material, estava com ele aberto, fechei, tá? Agora deixa eu achar ele de novo. Vamos ver aqui. Área de trabalho. Aqui. Tá. Deixa eu colocar em tela grande. Perfeito. No final da aula eu faço sempre uma chamadinha, tá? Se alguém quiser sair aí e mais cedo, só me avisa aí, professor, estou saindo, que a gente coloca o nome da chamada também. Não tem problema, tá? Beleza. Pessoal, vocês estão conseguindo ver a tela aí? Sim, já espelhou ali. Estão vendo aí? Beleza, tá? No cantinho, eu tô no quadradinho aqui no canto, né? Isso. Sim, aparece tudo aí. Beleza, vou botar em tela grande. Aqui, ó. Nós vamos ter, então, os conceitos de eletricidade. E é muito importante que todos aqui entendam, tá? Vou liberar o colega. Entendam que a eletricidade, ela é responsável por qualquer alimentação na atualidade de qualquer equipamento eletrônico, computador, equipamentos elétricos, eletrônicos, mecânicos, enfim. Fazendo um estudo, quando eu trabalho com a eletricidade mais para as áreas técnicas da eletricidade, nós falamos mais da filosofia, de toda a parte de construção, de pensamento dentro da eletricidade. Dentro de um curso de mecânica, a minha intenção aqui é que vocês consigam assimilar e relacionar a eletricidade diretamente voltada para a mecânica. Então, o mais importante, pessoal, que antes de começar eu quero deixar isso claro, que eu vou sempre focar
na transformação da energia elétrica na energia mecânica, tá? Energia elétrica para energia mecânica. O que vocês vão precisar na mecânica é poder visualizar isso, tá? É como eu aciono o motor, como eu faço um cálculo de uma corrente, como eu faço o cálculo da tensão, para poder auxiliar, tá, na construção do que vocês forem desenvolver, tá? Não sei se alguns de vocês aqui trabalham com solda ou trabalham com usinagem, enfim, vocês vão ter que, em algum momento da carreira, ter as noções mínimas de ligação de motores, da aplicação, a instrumentação básica da coisa, digamos assim, pegar um multímetro, pô, eu estou tendo um problema aqui na minha estação de solda, estou tendo um problema aqui no meu motor, monofásico, trifásico, o que ele é? Vocês vão ter que medir, tá? Para a gente poder ter pelo menos o básico. Sabendo um básico bem sabido, digamos assim, né? Eu costumo brincar com a gurizada, cara, sabendo o básico bem sabido, não precisa inventar, não precisa criar coisa mirabolante. Sabendo feijão com arroz, mas sabendo bem, direitinho, todos os conceitos, as aplicações, não precisa inventar, tá? Isso daí já vai ser o suficiente, ou praticamente o suficiente, em toda a vida profissional de vocês, tá? Então, beleza, pessoal. Vamos tocar aqui. Então, assim, ó, para a gente poder ter uma noção básica, tá, do conceito primordial da eletricidade, nós temos que saber, então, que existem, né, prótons e elétrons, tá? Esse conjunto de prótons e elétrons são a composição dos átomos, tá? A eletricidade começou a ser gerada a partir do momento que a humanidade conseguiu identificar as partículas dos átomos, tá? A partir do momento que nós tiramos a posição da natureza de equilíbrio, ou seja, desequilibramos, nós podemos gerar, então, uma diferença de potencial, e a partir dessa diferença de potencial, então, nós teremos uma circulação de corrente elétrica, tá? Não vou adiantar etapas aqui, mas nós temos que saber, então, as três grandezas que nós temos dentro da eletricidade, que é tensão, corrente e potência, em alguns momentos, em outros, tensão, corrente e resistência, tá? Dentro da resistência, impedâncias, bom, enfim, isso aí vai para um segundo momento, tá? Mas aqui, ó, o mais importante, tá? Átomo, prótons e elétrons, tá? Prótons, cargas elétricas positivas. Elétrons, cargas elétricas negativas, tá? Sabendo esses dois conceitos aí, nós então podemos começar a fazer as correlações. Lembrem, pessoal, para existir circulação de corrente elétrica ou diferença de potencial, nós precisamos desestabilizar a posição natural das partículas e das moléculas, tá? Beleza? Então vamos em frente. Eu fiz esse troço todo com animação aqui e agora eu deixei ele fica assim, tá? Vou aceitar o colega aqui. Então tá. Conceito de eletricidade. A eletricidade surge a partir do desequilíbrio elétrico, tá? Isso é aquilo que eu já vinha conversando antes. Conseguir desestabilizar, jogar mais átomos dentro do átomo, mais prótons ou elétrons, aí eu consigo ter um movimento nessa carga, gerando então a nossa energia elétrica, tá? Só que uma dúvida que eu quero lançar aqui agora é o seguinte: como nós podemos desestabilizar essas partículas, tá? Existem N maneiras de fazer isso. E a gente vai tentar ver cada uma delas aqui ao longo da nossa aula, tá? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Então tá. Qualquer coisa aí, pedem para parar, a gente para e retoma o assunto, tá? Beleza? Então vamos adiante.
Então, aqui, ó, lembre que eu falei, para a gente conseguir ter o desequilíbrio elétrico, existem algumas maneiras de nós fazermos isso, tá? Antes da gente entrar em geração e transmissão de energia, eu quero que vocês pensem comigo, tá? Quais são as maneiras que nós temos de geração de energia? O que vocês já ouviram falar aí? Como nós geramos a energia que é transmitida e chega até as nossas residências? Quero que vocês me falem aí um pouco o que vocês pensam em Tem um relação. monte de tipo, né? Tem a solar, nuclear, hidrelétrica. Me Perfeito. esqueci o resto, mas tem mais Eólica. algum. Eólica. Exato, eólica. Exatamente. Então, aqui, ó, vocês me deram em poucos segundos vários exemplos, tá? Nós temos a elétrica, a hidráulica, desculpa, a hidrelétrica, a termoelétrica, a solar, a eólica, enfim, tá? Nós temos várias maneiras de gerar a energia elétrica, tá? Cada uma delas gera de uma maneira diferente. Nós sabemos que a termoelétrica é através do carvão mineral. Nós sabemos que as hidrelétricas através do movimento que nós temos em barreiras. Todas essas maneiras, tá? Eu não vou entrar no mérito de qual é mais poluente, é menos poluente, a mais agressivo ao ambiente ou menos agressivo ao ambiente, tá? Isso daí já são outras questões que aqui não nos interessam, beleza? Só que nós temos, então, que ter isso bem estipulado. Cada uma dessas redes geradoras de energia tem a sua especificidade no desequilíbrio das nossas partículas do átomo, tá? Prótons e elétrons. Cada uma delas vai fazer isso de uma maneira diferente. Então, não existe uma única maneira para o desequilíbrio elétrico, tá? Existem várias. E é isso que a gente tem que começar a entender. Eu estou vindo do nada e estou começando a criar o conceito de eletricidade, tá? Antes da gente chegar lá numa partida triângulo-estrela de um motor trifásico, uma partida indireta, eu preciso lá do começo entender como está sendo gerado a minha corrente elétrica, a minha tensão, a minha potência, a minha resistência, tá? Antes da gente entrar na lei de Ohm, beleza? Então, vamos lá. Vou dizer aqui, então, o primeiro conceito, tá? O conceito mais básico, tá? De desequilíbrio. Lá nos tempos de Tesla, Franklin e outros estudiosos que fizeram os experimentos com a eletricidade, foi feito a primeira experiência, tá? Foi colocado, então, dois tipos de metais distintos. Vocês podem olhar ali, tá? Nós temos ferro e cobre. E conectados, ligados a uma mesma base metálica, tá? Foi notado, então, que quando aquecemos essa base, essa haste metálica, existe um comportamento atípico das cargas, tá? Prótons vão para um lado e elétrons vão para o outro, tá? Causando um desequilíbrio, gerando, então, um polo positivo e um polo negativo, tá? Antes de nós entrarmos em conceito de tensão, que é a diferença de potencial, nós temos que entender, então, qual é a correlação entre elétrons de um lado, prótons do outro, tá? Essa foi a primeira experiência para desequilibrar as partículas, tá? Beleza? Então, calor, fogo, pode sim ser um gerador de energia elétrica, tá? Então, anotem, tenham isso em mente, calor, tá? Pode gerar energia elétrica.
Pela definição, tá? Quando aquecido, a troca de elétrons e prótons que causam desequilíbrio elétrico, tá? Então, o calor é responsável por isso. Quando é aquecido, ele faz uma troca de prótons e elétrons. Cada um vai para um lado, tá? Só que outra coisa que é importante vocês terem em mente, que o fato de um lado nós termos ferro e o outro cobre, altera as propriedades condutivas, tá? Do metal, facilitando, então, uma maior ou menor aglomeração de prótons e elétrons de cada lado. Beleza? Tá? Só para a gente frisar aqui. Só um minuto, pessoal. Um minuto. Né? Desculpem aí, pessoal. Eu tô com um problema aqui, tá? Um problema pessoal aqui com a minha família. Tô no, né, probleminha aqui de saúde, mas isso não vem ao caso agora, tá? Vamos continuar. Tranquilo, cara. Beleza. Tranquilo. Vamos tocar aqui. Tranquilo, professor. Não, tranquilo. Eu só tô resolvendo aqui por esse negócio de horário de visita, vai, troca, volta, mas tá tudo tranquilo. Vamos tocar aqui. Beleza. Então aqui, pessoal. Vimos então a primeira definição, tá? O primeiro exemplo de desequilíbrio. Nós chegamos à conclusão então que o calor pode fazer a troca e a polarização, tá? Antes, a gente está trabalhando antes de entrar na lei de Ohm. Na lei de Ohm, que vocês já devem ter visto na física no colégio, né? Às vezes passam batidos professores de física e falam mais ou menos por cima. Mas lá a gente tem, então, os conceitos básicos de tensão, corrente, resistência e potência elétrica, tá? Antes de entrar na lei de Ohm, antes de entrar na tensão, que a definição de tensão é a diferença de potencial entre polos, nós conseguimos ver aqui que existe uma interação. O calor consegue fazer que tenhamos dois polos. Beleza. Vamos tocar então. Outra maneira de conseguirmos ter, tá, o desequilíbrio elétrico, nós conseguimos através da luz, tá? A luz solar, ela é um responsável pelo desequilíbrio de partículas elétricas, tá? Então aqui, ó, um segundo experimento foi feito com a luz, tá? E chegou-se à conclusão que o calor gerado pela luz é responsável pelo um aumento ou diminuição de resistência, tá? Só que, claro, aqui nós temos um metal atingindo um coeficiente de dilatação e esse coeficiente de dilatação vai conseguir jogar prótons e elétrons para cada um dos lados, tá? Então, a luz é um agente diretamente responsável
pela polarização de prótons e elétrons, tá, pessoal? Então, uma coisa interessante que nós podemos deixar aqui, tá, para que vocês pensem, pesquisem, reflitam, é que antigamente, quando foram feitos os primeiros estudos com a eletricidade, utilizou-se, convencionou mundialmente o uso de metais para transmissão, tá? Cobre, ferro, alumínio, ouro e prata, tá? Só que, hoje em dia, e há N artigos aí científicos que a gente pode procurar e vai chegar a essa conclusão, que cada vez mais percebe-se que o Sol é infinitamente mais, digamos assim, poderoso na geração de energia elétrica, tá? Só que o Sol é de graça, né? Então, não existe muito interesse em mantermos pesquisas nessas áreas, tá? Já hoje existem painéis solares que têm todo um revestimento com silício, com acrílico especial para a captação, tá, da radiação solar, e isso é responsável, então, pela geração de energia interna de algumas residências. Existe todo um campo de exploração nessa área, tá? Mas ainda não se tem nem 10% de noção do poder do Sol na geração de energia elétrica, tá? Alguns estudos recentes aí falam que a luz do Sol em um dia é muito mais eficiente que meses de trabalho de uma hidrelétrica ou termoelétrica, tá? Então é só para deixar aqui o registro que há praticamente 100 anos atrás, quando fizeram todos os experimentos, já se sabia que a luz solar era responsável pela geração de tensão elétrica, tá? Mas, não mais, mas em torno de 100 anos já se tem essa noção. Por que só vem se explorando na última década a utilização de energia solar? Não há interesse, né? É uma forma de energia pública. Hoje ainda é pública, né? Futuramente nós não sabemos, né? Talvez exista até um imposto pela utilização da luz solar, mas isso aqui não vem ao caso, tá? Então é só para vocês terem essa noção. Pela definição, então, para a gente poder entender melhor o que foi estudado na época, nós podemos, então, notar que os materiais separados estão em equilíbrio, mas quando entram em contato e são aquecidos com uma luz, eles geram eletricidade por meio de um desequilíbrio elétrico, que produz eletricidade de baixo nível, que serve, por exemplo, para ligar e desligar o interruptor da luz de um poste. Então, assim, pessoal, hoje nós temos sensores mais baratos e mais eficientes, tá? Antigamente, nós tínhamos antigamente não, hoje não se usa muito, mas era mais comum de se utilizar há uns anos atrás, uma fotocélula, tá? Essa fotocélula, ela era um sensor eletrônico que era acoplado num poste e que quando tínhamos a luz solar, a luz do dia, baixava a resistência, tá? Aumentava a resistência, não deixando a circulação de corrente elétrica acionar a lâmpada, tá? Então a lâmpada ficava desligada, quando baixava a luz solar, a resistência diminuía, fazendo com que a corrente circulasse e acendesse a luz do poste, tá? Isso era um LDR, tá? LDR, resistor controlado por luz, tá? E isso era um exemplo clássico, tá, da geração de energia elétrica através da luz solar. Eu não posso dizer que o LDR, como componente elétrico, ele é responsável pela geração de energia elétrica. Ele simplesmente é sensível à luz e aumenta e diminui a resistência. Mas isso já prova que a interação da luz solar é responsável pelo acionamento de componentes eletrônicos, tá? Mesmo não se tendo noção do quanto a gente pode usar.
mas sabemos na prática que isso funciona, tá? Então é muito importante a gente ter essa noção. Terceira descoberta, tá? Terceiro conceito que nós então conseguimos gerar a energia elétrica através da ação química. Isso mesmo. Através de química, nós conseguimos então gerar energia elétrica, tá? Então aqui, ó, nós temos, vou pegar um exemplo aqui que todo mundo já viu pelo menos uma vez na vida, acredito. A bateria de um carro, tá? Alguém aqui já abriu a bateria de um carro? Já viu como é a composição interna? As mais antigas são com ácido dentro, né? Essas novas agora que tem no gel. Exatamente. Claro que esse ácido, ele não está gerando uma energia elétrica. Ele está suportando, tá? Uma energia elétrica. Ele está armazenando. Porque lá quando a gente entrar nos conceitos de corrente alternada e corrente contínua, nós aprenderemos, então, que a corrente alternada ela não pode ser armazenada, apenas a corrente contínua. E uma maneira muito eficaz que se utilizou e viralizou mundialmente foi o uso de baterias com agentes químicos. Tá? Então, a bateria de um carro, antigas baterias pilhas, hoje já é proibido, utilizavam, então, um componente químico para suportar a corrente e deixá-la armazenada durante muitos e muitos anos. Tá? Os transformadores antigos da rede elétrica, que eram responsáveis pela elevação ou rebaixação da tensão que vinha da rede e depois era rebaixada e veio para nossas residências, também utilizavam componentes químicos. Tá? Mas se descobriu isso no primeiro componente, na primeira experiência que foi feita, tá? Então, se colocou 2 copos, tá? 2 jarros, enfim. Colocaram ácidos que são similares a ácidos cítricos. Então, por exemplo, uma solução de limão, tá? Isso mesmo, limão. É um ácido cítrico e colocando um cobre de um lado, mergulhado nessa solução, e do outro lado, o chumbo, notou-se que há uma disparidade entre prótons e elétrons, e essa quebra de desequilíbrio gera, então, a circulação de corrente elétrica. Pode-se também colocar, né, que é muito utilizado em feira de ciências, na escola, uma ponte salícia, tá? Onde se coloca uma solução aqui com sal, fazendo, então, a realimentação e a ordenação desses prótons e elétrons. Se eu colocar um instrumento e medir entre as hastes do chumbo e do cobre, eu posso ver que vai existir uma milicorrente, tá? Uma milicorrente que vai ser responsável, então, pela geração da energia elétrica. Tá? Eu estou gerando. Nesse processo aqui está sendo gerada energia elétrica. Então, ação química. Tá? Então, ação 1, calor, fogo. Né? Ação 2, luz solar. Ação 3, ação química. Tá? Então, através de uma ação química, nós temos, então, a geração da corrente elétrica. Não é que essas ações estão criando a corrente. Elas estão desestabilizando as partículas do átomo, gerando uma diferença de potencial que pode dar seguimento a uma corrente elétrica. Tá? É isso que eu quero. Hoje, a gente sabendo isso, bem sabido, já está de bom tamanho. Tá? Então, aqui, ó, quarto conceito, atrito. Tá? A gente está acostumado a utilizar a palavra atrito quando nós temos problemas, uma discussão com outra pessoa, acabamos dizendo, né? Eu tenho um atrito, tive um atrito com ele. Então, o que é o atrito, propriamente dito? Os primeiros experimentos, tá? Utilizando o atrito, o conceito de atrito, pôde, então, perceber, tá? Que podemos colocar elétrons e prótons, um de cada lado. Tá? Então, o primeiro experimento que foi feito, se pegou, então, uma barra de vidro neutra e um pedaço de lã. Percebeu-se que, após repetir várias vezes o movimento com as mãos, né, esfregando o vidro na lã,
e ao retirarmos, né, tirarmos de contato um com o outro, né, removermos, de um lado teremos então prótons e de outro elétrons, tá? Então o atrito ele pode gerar então a energia elétrica, tá? Até hoje existem algumas turbinas que geram a energia elétrica com esse mesmo princípio, tá? Com esse mesmo princípio. Pegam o movimento de um rio, colocam uma grande turbina, essa turbina vai girar, tá, numa alta velocidade, onde nós teremos alguns componentes parecidos com escovas e esfregar o movimento repetido da esfregação entre uma escova com outra acaba gerando energia elétrica, tá? Isso aí na energia eólica é muito comum. O vento gira a turbina tem um motor acoplado com as escovas de diferentes tipos e tamanhos que entram em contato uma com a outra e a partir disso nós temos então o desequilíbrio dos prótons e elétrons, tá? Fazendo então que nós teremos uma diferença de potencial e a criação da circulação de uma corrente elétrica. A partir disso, nós teremos então a fonte de energia disponível para a nossa utilização, tá? Então, quarto item de maneiras de fazer e gerar o desequilíbrio elétrico é o atrito. Beleza, pessoal? Tem alguma dúvida, alguma coisa? Podem falar aí. Alguma contribuição? A princípio tá tranquilo, professor. Tranquilão? A princípio, sim. Beleza. Então vamos tocar a ficha. E aqui. Quinto item, então, pessoal. Magnetismo, tá? Magnetismo é algo excepcional, tá? Magnetismo hoje, dentro da indústria, as pessoas não têm a mínima noção, tá? Ou algumas pessoas até têm, mas não sabem a gravidade, né, do tamanho do magnetismo. E nós fazemos todo o acionamento de motores elétricos, transformadores, linhas, através do magnetismo, tá? Então, para vocês terem a noção de quando começou com o magnetismo, percebeu-se, tá, com alguns experimentos, que existem materiais com características próprias de atração, tá? Se achou, eu não me lembro agora onde, tá? Mas existe uma pedra chamada ebonite que ela tem, desculpa, ebonite não, magnetita, que ela tem propriedades naturais, ou seja, da natureza, é próprio, ela nasceu assim, com dois polos distintos, polo sul e um polo norte, tá? Ela teria capacidade de atrair materiais ferrosos, tá? Independente da natureza do metal. Se ele é um metal cobre, ferro, ouro, prata, alumínio, chumbo, não importa. Ele teria capacidade de atrair esses metais. Da mesma maneira que ele tem a capacidade de atraí-los, ele também tem a mesma capacidade de repelir, tá? Por isso, percebeu que em uma posição a magnetita atrai. Trocando-se a posição, ela repele. Então, isso é muito, muito importante, tá? Por que eles têm essas características próprias? Porque eles possuem um, então, chamado campo magnético, tá? Que fica ao redor do próprio material magnético, tá? As, então, chamadas de linhas de força, tá? Ou linhas de campo. Algumas bibliografias vão falar em linhas de força, outras bibliografias vão falar em linhas de campo, tá? A
podem entrar em alguns embates, não, mas as linhas de força são em tal situação, as linhas de campo. Não, ambas são a mesma. Tá? Sai convencionalmente. Tá? Quando eu falo convencionalmente, que foi convencionado. Não se tem essa certeza, mas utiliza-se e dá certo. Então, acaba se utilizando. Saem as linhas de força do Polo Norte e vão para o Polo Sul. Tá? Essas linhas de campo, linhas de força, elas têm essa característica de poder induzir correntes em outros materiais. Mas aí eu vou deixar para uma aula específica de magnetismo. Tá? Eu não vou entrar aqui porque tem outros conceitos que nós temos que abordar. Agora, no primeiro momento, eu preciso que vocês entendam o que é o magnetismo. Tá? Ele é uma maneira natural que já possui dois polos desestabilizados. Já vem da natureza. E eles têm a característica de gerar energia elétrica ou induzi-la. Beleza, tá? Natural. Só que agora nós temos também o eletromagnetismo, tá? Qual é a diferença do magnetismo e do eletromagnetismo? O magnetismo são características próprias da natureza, tá? Encontra-se na natureza. Já o eletromagnetismo, ele é gerado. O homem gera ele, tá? Então, se eu pegar um condutor, fazer uma solenoide com ele e alimentá-lo com uma fonte geradora, eu posso perceber que ele gerará ao seu redor um campo eletromagnético, tá? Por que eletromagnético? Porque ele foi gerado. Se fosse próprio, seria só magnético, tá? Esse campo eletromagnético tem a mesma característica de um ímã comum de atrair ou repelir outros materiais ferrosos, tá? É isso que a gente tem que ter muito bem definido, tá? Magnético é natural, eletromagnético é forçado pelo homem. Beleza? Uma dúvida? Alguma consideração? Não? Não, tudo tranquilo, professor. Qual o nome da pedra mesmo, que eu não consegui anotar aqui, da magnetismo? Magnetita. Isto. Magnetita, tá, ok. Beleza, vamos adiante então. Então aqui, ó, uma aplicação do nosso eletromagnetismo é o rotor e os polos de um motor elétrico. Tá? Não sei se alguém aqui já desmontou um motor monofásico, motor trifásico, não importa, uma máquina elétrica de potência, né? Para mim, é o mais importante para vocês é conhecer o funcionamento de um motor elétrico. Tá? Dentro da indústria, vocês, então, terão que transformar a energia elétrica em energia mecânica. Girar engrenagens, enfim, tudo aquilo que vocês precisam na parte de mecânica, tá? Então, o motor elétrico, para mim, é o que tem de mais importante para vocês, tá? Então, aqui, ó, é muito importante a gente trabalhar isso. O motor elétrico, ele existe o rotor, toda a sua carcaça, os polos, as escovas, se ele é gaiola de esquilo, se ele não é, se ele é rotor bobinado, enfim. Ele sempre terá polos, tá? Se vai ter 2, 4, 6, 8, 16, não importa. Mas ele sempre vai ter polos. E é isso que vocês têm que entender. O que acontece, então? Alguém aqui já bobinou o motor? Ou já viu bobinar? Ou já... Dentro do motor existem, tá, solenoides com vários enrolamentos. O conjunto desses enrolamentos vai gerar um polo positivo, um polo negativo. Cada um deles vai estar com uma fase, ou um neutro, ou com duas fases, não importam. Cada um vai gerar um polo diferente. Eles vão girar através do magnetismo que atrai ou repele por essas escovas. Tá?
E isso vai dar o sentido de giro. E esse sentido de giro vai ser o responsável pelo trabalho mecânico, atuação dentro da nossa empresa para aquela tarefa que nós deveremos desempenhá-la, tá? Sem problema nenhum. Beleza? Então, uma aplicação de eletromagnetismo é um motor elétrico, que é uma maneira de desequilíbrio elétrico, tá? Então, é a sexta maneira que nós temos de desequilibrar as partículas elétricas. Beleza? Então, vamos adiante. Só para nós termos aqui a noção, então, tá? Do que é o eletromagnetismo, tá? A demonstração aqui, ela foi tirada do Bollestad, tá? de um livro muito utilizado dentro da eletricidade, tá? Dos conceitos básicos de eletricidade. E essa imagem nos dá, então, um mapa mental, digamos assim, um esquema lógico que nos mostra as características do magnetismo e do eletromagnetismo. É como se fosse um resumão, tá? Então, vamos lá. Eletromagnetismo, tá? Nós temos um magnetismo que vem através de um ímã, que pode ser um ímã permanente, que o ímã permanente é aquele que já tem as características próprias de ímã, como, por exemplo, a magnetita, ou o eletroímã. O eletroímã é apenas um material ferroso que é desestabilizado através de uma corrente elétrica gerada por uma fonte geradora, como, por exemplo, uma pilha, bateria, ou até mesmo a rede da nossa residência. Então, ele acaba tendo propriedades magnéticas. Então, ele é um eletroímã, ele é forjado. E esse eletroímã, ele pode ser com um núcleo, né, de metal, e ele tem essas características que podem ser iguais às dos ímãs permanentes, tá? E tem ali alguns ferros aqui, tá? Que nós utilizamos. Beleza. A eletricidade, ela pode ser eletrostática ou eletrodinâmica, tá? A eletricidade eletrostática, ela é através de raios e faíscas, tá? E a eletrodinâmica é através de aparelhos eletrônicos, tá? É a corrente contínua que nós utilizamos, tá? Ambas eletricidades, eletrostática ou eletrodinâmica, elas terão tensão e corrente. Tá? Ali está a voltagem, mas o termo certo seria corrente, tensão. Ela pode ser alta ou baixa, independente, tá? De ser uma ou outra. E o eletroímã, tá? Ele também apresentará características, tá? De corrente, apenas de corrente, tá? É isso que nós temos que ter, então, essa noção, tá? Esse aqui é o esboço, tá, do magnetismo, eletromagnetismo, e as suas características de eletricidade. Beleza? Então, vamos adiante. Nós temos aqui uma maneira, tá, de desequilíbrio das partículas, o hidroelétrico, tá? Que é aquilo que a gente vinha falando. Que esse aqui, o hidroelétrico, é o sistema convencionalmente ainda mais utilizado no mundo, tá? Nós temos uma diferença de pressão entre altos e baixos níveis de água, que vai passar por um duto. Posterior a isso, vai girar uma bobina, né? Forçando, então, essa bobina a ter um certo atrito, e através desse atrito, nós teremos, então, a geração de energia elétrica. Só que o que diferencia o hidrelétrico dos outros é que aqui nós estamos trabalhando em grande escala de geração de energia. Aqueles pequenos experimentos que nós falamos anteriormente são apenas demonstrações, experiências que foram feitas ao longo da história para hoje nós termos, então, os conhecimentos que nós temos, tá? Agora, no sistema hidrelétrico,
nós temos uma grande escala de produção, tá? Não vai dar para a gente fazer isso em casa. Existe toda uma grande estrutura responsável por essa geração de energia elétrica. Utiliza esse sistema, ele ainda é menos nocivo que o sistema gerador de energia através de carvão, tá? Mas ainda causa grandíssimos impactos ambientais, tá? É importante a gente ter essa noção. É menos nocivo, mas ainda tem grandes impactos do que o termoelétrico, tá? Aqui, ó, falando no termoelétrico, ele é, então, o nosso 8º exemplo de desequilíbrio, tá? Nós temos, então, a nossa água aquecida, tá? Esse aquecimento da água, ele muitas vezes é dado através da queima de carvão mineral, de madeira, de várias coisas que geram esse calor, fazendo uma poluição enorme, aquecendo a água. Essa água passa do estado líquido, vai para o estado gasoso, gerando uma pressão enorme, e essa pressão vai girar, então, uma turbina que vai fazer o mesmo processo da hidrelétrica, que através do atrito vai ter 2 polos, gerando uma tensão gigantesca, fazendo com que essa tensão, então, possa transmitir a corrente elétrica para as linhas de transmissão. E depois das linhas de transmissão, elas chegarão, então, até as nossas residências. Tá? Tranquilos? Serenos? Alguma dúvida? Beleza. Vocês podem notar aqui, tá, que nós temos o primeiro duto de entrada. Ô, glória. Oi? Nós temos aqui, então, quando a água passa do estado líquido para o gasoso, ele gira a turbina. Depois de um determinado tempo, ele acaba voltando, condensando, virando água de novo e repetindo o ciclo. Mas isso não é eterno, né? Senão usaríamos sempre o mesmo fluido, a mesma água, que seja. Só que vai se perdendo ao longo do caminho. Então, essa água, ela vai sendo utilizada, gasta, tá? Para a geração de energia. Tá? Esse aqui, hoje, ainda é o sistema maior, digamos assim, maior impacto ambiental dentre todos os outros os sistemas de geração de energia elétrica. Tá? Tranquilos? Beleza. Então, vamos adiante. Tá? Aqui, bom, aqui acho que ficou ruim essa imagem, tá? Mas eu vou ler para vocês, então. Nós temos um ciclo transformativo de energia elétrica, tá? Nós temos, então, a geração, a transmissão e a distribuição, tá? Transmissão e distribuição é 2 etapas completamente distintas, tá? A geração, ela pode ser através da hidrelétrica e uma subestação elevadora, tá? Nós tiramos, então, a tensão do recurso natural, passamos por uma subestação que vai elevar o máximo possível para chegar a uma altíssima tensão, e essa altíssima tensão ser transmitida, tá, até uma subestação abaixadora, que vai levar, então, para as nossas residências, tá? Porque assim, ó, nós temos muita perda, né, de energia no momento que a gente está transmitindo ela. E quando nós vamos alimentar uma cidade inteira, é necessário que essa tensão seja a maior possível. Então, nós temos que, na subestação elevadora, elevar ao máximo possível. Só que é o seguinte, quando eu chego na cidade que eu quero alimentar, eu não tenho componentes condutores na minha residência e nem equipamentos eletroeletrônicos capazes de suportar 13.000 kVA de potência, né? Então, há a necessidade de uma grande rebaixação, tá, na subestação abaixadora, para que a gente possa, então, utilizar na nossa residência.
Então, eu elevo o máximo que eu posso para transmitir e quando eu chego, eu rebaixo ela o máximo para poder levar a minha residência. Tá? Então, é basicamente esse o ciclo. Geração, transmissão e distribuição. Beleza? Tranquilos? Então, vamos adiante. Geração é a produção de eletricidade utilizando geradores através de fontes primárias, tá? Água, calor, vento, não importa, isso que a gente falou. Energia solar, energia eólica, energia termoelétrica, hidrelétrica, não importa, tá? Estamos usando o recurso natural, desestabilizando as partículas, gerando energia, transmitindo, elevando e rebaixando até as nossas residências, tá? Transmissão da energia elétrica é elevando através de subestações elevadoras para ser transmitida para grandes distâncias, através de cabos nus de alumínios com alma de aço sustentados por postes ou torres metálicas, tá? Então, esses cabos que nós temos, tá, na transmissão, eles são bem diferentes daqueles que nós temos nas nossas residências, tá? Nós trabalhamos diretamente com o cobre. Quando nós estamos trabalhando com uma altíssima tensão, o cobre ele já não se torna um excelente condutor. Há a necessidade de termos, então, um condutor, digamos assim, um condutor com capacidade o suficiente de transmissão. Por isso que se utiliza, então, cabos nus de alumínio, porque numa potência de 13.000 kVA, eu não vou ter isolante para esse cabo. Eu não tenho como colocar uma camada de algum material, não. Até porque ele chega a uma altíssima temperatura. Tá? Eu não tenho como botar nenhum isolante. Ele vai ficar muito quente. Então, eu deixo ele nu. Ele vai ter a troca de calor diretamente com o ambiente. Tá? Ele vai ter toda a sua volta de alumínio e dentro dele ele vai ter o cobre. Tá? Ele vai ser de alumínio e cobre não, desculpa, aço. E esse aço ele tem um coeficiente de dilatação, vocês que são da mecânica devem saber melhor que eu, muito maior do que o do cobre, fazendo então que não se tenha o derretimento desse cabo. Tá? Então, por isso que são feitas essas duas diferenças aí entre os dois materiais metálicos. Beleza? Então, vamos adiante. Então, para a utilização. Opa. Voltei aqui a aula, vamos voltar lá para o slide que a gente estava vendo. Geração, transmissão, distribuição, utilização, tá? A transformação da energia em outras energias, tá? Vamos ver, professor. Oi. Não vamos ver a distribuição? Eu não falei? Tá, então vamos tocar aqui. A distribuição, tá? É através das subestações abaixadoras. Nela, a energia é distribuída direto ao consumidor, tá? É aquilo que eu falei. Elas são elevadas, o máximo que eu posso. Depois disso, eu rebaixo elas o máximo que eu posso para poder ter a tensão adequada na minha região para os meus equipamentos eletroeletrônicos que eu possuo na minha residência. Tá? Claro que na indústria eu não tenho a necessidade de rebaixar tanta tensão, porque é interessante alimentar vários tipos de equipamentos resistivos, capacitivos, indutivos, e esses equipamentos eles terão então um consumo muito maior. Então, dependendo da empresa ou do local, nós teremos até uma segunda subestação local, tá? Para poder utilizar dentro da indústria. A utilização e a transformação da energia em outras energias, beleza. E aqui então, tá? Para a gente poder ter essa noção, nós temos entradas distintas de energia elétrica na nossa residência, tá? Então, Rio Grande, nós temos o sistema monofásico, tá? Esse sistema monofásico ele vai ser através de 2 fios, tá? O neutro e uma fase.
E a soma do neutro com a fase vai me dar 127 volts. Tá? Entrada monofásica em Rio Grande, entre fase e neutro, eu tenho 127 volts. Tá? O bifásico, eu vou ter, então, 3 fios, tá? Um neutro e 2 fases. Com esse bifásico, eu tenho a possibilidade de ter 127 volts ou 220, tá? Se eu tenho uma entrada bifásica na minha residência e eu quero 127 volts, eu apenas utilizo uma fase e um neutro e eu terei os 127 volts. Ao contrário disso, se eu quiser 220 volts, então eu usarei as 2 fases, tá? Fase 1 e fase 2, terei então o meu 220, tá? Isso para a cidade de Rio Grande. Se eu tiver a necessidade, tá, de uma rede trifásica, ou seja, ter o 380 volts, eu vou ter a disponibilidade de 127 entre fase neutro, 220 entre fase 1 e fase 2 e 380 volts entre fase 1, fase 2 e fase 3. Tá? Então, já o 380 é muito incomum nas nossas residências. Não que não tenhamos um sistema trifásico, não é isso. Eu posso ter um sistema trifásico e usar apenas os 127 volts. Só que eu tenho a disponibilidade de 3 fases. Tá? Agora, ou 220, não importa. Agora, o 380 já é para alguns tipos de equipamentos específicos, tá? Como, por exemplo, motores trifásicos, transformadores, entre outros equipamentos mais comumente utilizados dentro da indústria. Tá? Não que eu não possa ter na minha casa, estou dizendo que é mais difícil. Geralmente se usa na indústria. Tá? Mas é aquilo. Tenho rede trifásica, obrigatoriamente eu tenho que ter 380 dentro de casa? Não. Eu posso ter trifásico, a alimentação da minha casa, mas usar apenas 127 ou 220. Tá? Beleza? Então, vamos adiante. Agora, em outros locais, como, por exemplo, Pelotas, São José do Norte, Bagé, já muda. Eu tenho como tensão básica o 220 volts. Tá? Esse 220 volts vai ser ao contrário de Rio Grande. Em Rio Grande, eu tenho 220 volts entre fase 1 e fase 2. Já nessas cidades que eu listei, eu terei o 220 volts entre fase e neutro, tá? Fase e neutro, Pelotas, São José do Norte, Bagé e outras cidades do Brasil afora, eu tenho 220 volts entre fase e neutro. Beleza? Se eu quiser ter o 380, eu terei entre fase 1 e fase 2. Em Rio Grande, eu teria 220 entre 2 fases. Em Pelotas, eu teria 380 entre 2 fases. Tá? O trifásico, então, eu vou ter 380 entre fase 1 e fase 2 e terei 380 entre fase 3 e fase 2. Tá? Eu não vou ter o 440, eu vou ter 380. Tá? Beleza? Tranquilos? Então, aqui, ó. Beleza. O que regulariza ou regulamenta as normas de utilização de energia elétrica ou de segurança, enfim, é a nossa NR10, tá? Nela nós temos 2 conceitos de alta tensão e baixa tensão, em corrente alternada e corrente contínua. Eu sei que vocês ainda não viram o que é corrente alternada e corrente contínua, mas aqui eu vou dar uma pequena introdução, então, para a gente poder ver. Tá? Corrente alternada é o que nós temos nas nossas residências disponíveis nas tomadas. Corrente contínua é aquilo que nós temos em pilhas, baterias, fontes armazenáveis. Tá? Fontes armazenáveis, nunca esqueçam disso. Agora aqui, pessoal. Tensão alternada. Tá? Alta tensão, em tensão alternada, eu vou ter que ter mais de 1000 volts, tá? Em contínua, mais de 1500. Baixa tensão,
em tensão alternada, ela vai ter que ser menor que 1000 volts e maior que 50 volts. Tá? Em contínua, ela vai ter que ser menor que 1500 volts e maior que 120 volts. Tá? E a extra baixa tensão, tá? Que é a tensão de segurança, eu tenho uma tensão menor ou igual a 50 volts em corrente alternada, menor ou igual a 120 volts em corrente contínua. Tá? Tranquilos? Então vamos adiante. Beleza. Então, por hoje acho que era só isso. Uma pequena aula introdutória. Beleza? Show de bola, show de bola. O que vocês acharam da aula? Beleza. Muito boa mesmo. Deu para começar a gente já se ambientar, né? Uhum. Tranquilo? Essa dinâmica. Uma área bem diferente. Uma área bem diferente, né? Para nós aí, não vou te mentir, eu pelo menos diferente. nunca fui interessado em elétrica e ficou bem legal. Somos dois, então. Eu só levo choque quando eu mexo. Pois é, não estou acostumado a ver essas. Eu estou acostumado só a passar o rádio e ó, eletricista vem. Não, tranquilo. Assim, ó, é a minha área, né? Então, é uma coisa que eu gosto muito, é uma coisa que a gente pode ter uma boa contribuição aí, né? Poder. Só que, claro, às vezes vocês me freiem, tá? Porque eu estou acostumado a formar eletrotécnicos, né? Eu não estou acostumado a formar. Então, eu tenho que compilar o assunto, né? O máximo, porque você tem que ter noções. Você tem que ter as noções básicas para poder acionar um motorzinho, poder fazer uma medição, saber o que é tensão, saber o que é corrente e tal. Mas, às vezes, eu me passo muito, tá? Então, vocês não deixam me passar. Me freiem, tá? Não, Mas, qualquer coisa... Quanto maior o ensinamento, é melhor, né? Para mim, pelo menos, é melhor. Mais certeza. poder passar para nós, é melhor. Não, show de bola, show de bola. Então tá, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Quer aprender também, né? Entre em contato comigo, tá? E amanhã a gente continua, beleza? Show, Falou, valeu. então, boa noite. O senhor faz chamada, professor? O senhor fez chamada ou não? Boa noite. Oi? O senhor fez chamada, que eu cheguei meio atrasado na aula. Não, pode ficar tranquilo, tá? Não dei falta pra ninguém. Beleza? Ok. Beleza, então, pessoal. Boa noite. Um abraço, boa noite. Falou, boa noite. Boa noite. Boa noite.